Olá, sejam bem-vindos. Devocional Gente Amiga. Hoje vamos dar o último passo no capítulo 25. Vamos olhar com carinho o versículo número 28, que é um provérbio que diz assim: quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Você pode estar pensando assim: poxa, como seria bom viver numa cidade sem muros? Imagina, ninguém com muros, cercas, as casas com os quintais próximos, apenas algumas folhagens, alguma planta não muito alta, separando as propriedades. Que maravilha que ia ser isso! Bem, em alguns lugares é possível ser assim, em outros, infelizmente, não. Temos que lembrar que esse texto é muito antigo, e naquela época as cidades maiores, mais influentes, eram protegidas, cercadas por um muro ao redor da cidade. Hoje não vemos mais isso, a não ser nas cidades históricas que mantiveram esses muros ou parte desses muros. Esses muros significavam proteção, acolhida, responsabilidade, segurança. Isso é o que significava. Então, a cidade tinha porta ou portões, algum mais do que um, ou dependendo do tamanho da cidade. Durante o dia esses portões eram abertos, as pessoas saíam para os campos fazer seus trabalhos, À noite esses portões eram fechados e os guardas mantinham a vigília, e quando houvesse algum ataque, toda a população se envolvia nessa proteção à cidade. Então não se pensava naquela época a possibilidade de ter uma cidade grande, de porte, sem esta proteção dos muros. Então muito se ouve falar nos dias de hoje que os muros separam, é verdade, mas naquela época era uma questão de segurança, assim como, infelizmente, muitos precisam ter na sua casa um muro, uma cerca eletrônica, câmeras de vigilância e etc, que para a segurança sua, da sua família, se torna necessário. Bom seria se pudéssemos viver sem isso, não é verdade? Mas vamos então entender o que este provérbio queria dizer. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Bem, quando não havia muros, qualquer um entrava, qualquer um saía. Quem queria entrar na cidade para trabalhar, para vender, podia. Quem queria entrar para roubar, geralmente fazia isso à noite, quando não era muito visto, já que iluminação pública também não existia naquela época. Aliás, iluminação eram somente as candeias, a óleo, um tipo de lamparinas que o pessoal tinha nas suas casas para ter um pouco de luz. Então, a pessoa que não tem domínio próprio é assim, fica ao Deus dará, fica desprotegido. Agora, o domínio próprio só tem um jeito da gente conseguir: é exercendo. E se você é uma pessoa muito fácil de perder as estribeiras, como a gente costuma dizer, se você é uma pessoa que não tem esse domínio, então você só vai conseguir tê-lo vivenciando, experimentando, testando a si próprio. Situações que vão exigir o domínio próprio vão surgir na sua vida. É assim que se tem. Não há uma pílula do domínio próprio, um pouco de xarope de domínio próprio. Não há pastilhas de domínio próprio. Há a decisão, sim, de fazer. Aliás, somos motivados por outros textos bíblicos, inclusive no Novo Testamento, onde exalta exatamente o interesse, a importância de se ter domínio próprio na vida. Domínio próprio também tem a ver com
palavras, pensamentos, atitudes, relacionamentos, coisas que nos dias de hoje, mais do que nunca, precisamos fazer. Então, você é uma pessoa que tem domínio próprio ou você é uma cidade sem muros? Pense com carinho, ore sobre isso, se for necessário, converse com alguém sobre isso, se você precisa. Convido para orar. Obrigado, Deus e Pai, que no exemplo de Jesus nós encontramos alguém que teve o seu domínio próprio testado até a última instância. Obrigado, Senhor, que é na vida de Jesus que podemos apoiar a nossa. Ajuda-nos a cultivar o domínio próprio em todas as situações. Que não nos acovardamos, Pai, de ter esta bela experiência, de sabermos nos controlar nas atitudes, palavras, ações, pensamentos. Que o Teu Santo Espírito esteja assim também nos ajudando e nos conduzindo. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente amiga. Amanhã, se Deus quiser, nos encontramos ainda mais uma vez esta semana e vamos então para o próximo capítulo e lá vamos continuar nossos passos nesta jornada pelo livro dos Provérbios. Fique bem, fique com Deus e até lá então. Grande abraço.